fazer uma prece também, tá? Tá, Inicial. ok. Tá bom. Pode começar. Muito bom dia a todos, caros amigos, amigas, participantes de nosso grupo de paz e evangelização infanto-juvenil, Mocidade Espírita, Paulo Zerbeto, aqui do Centro Espírita João Batista, em Jundiaí. Como sempre fazemos, a cada domingo, na manhã, nós idealizamos uma palestra virtual que hoje estará a cargo de nosso amigo, trabalhador da casa, Cleverson de Oliveira, com o tema muito interessante, que desperta um interesse e curiosidade de nós, que é sombrio versus luminoso. Como se dá a nossa transformação? É um título bastante sugestivo e creio que será de grande valia para nós. Como sempre fazemos, desde os nossos encontros presenciais, vamos então fazer uma breve oração para que o nosso encontro transcorra da melhor forma possível, num ambiente fraterno, e que possamos auferir todo o conhecimento necessário, que a espiritualidade, inclusive, possa também intuir o nosso amigo no desenvolvimento do tema. Vamos então relembrar a maravilhosa passagem do Divino Mestre há quase 2000 anos atrás, quando esteve presente conosco, encarnado, nos deixando a sua lição de amor. Naquela ocasião, ele nos ensinou como devemos orar e deixou a conhecida oração dominical, a oração do Pai Nosso. E é com ela que nos permitamos dar por início os trabalhos da manhã de hoje. Vamos todos, então, serenar o nosso coração, nosso espírito e orarmos em pensamento, em sentimento, em perfeita comunhão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Gostaria de fazer uma breve introdução do nosso amigo Cleverson. Ele já é um trabalhador de longa data da nossa casa, dirigente mediúnico das reuniões de segundas-feiras. Ele também é instrutor do estudo sistematizado da doutrina espírita nas quartas-feiras. Ele é responsável pelo 4º ano, que se dedica ao estudo do livro A Gênese e o Céu e o Inferno. E também não poderíamos deixar de mencionar, e ele faz parte da diretoria do Gratos por ter aceitado o convite para esta exposição aqui em nosso grupo de paz nesta manhã de domingo. Fique à vontade, a palavra é sua. Melhor possível. A ideia, como sempre, é que nós teçamos alguns comentários e vocês, com a participação de vocês, consigam ilustrar a nossa proposta. A nossa proposta é uma coletânea de conhecimentos e pensamentos sobre o tema, e eu acredito que nos leve, né, a uma reflexão bastante encorpada. Quando a gente fala, e o Espiritismo fala muito disso, né, de reforma íntima, muitas vezes esse tema fica um pouco etéreo no sentido de que
nós sabemos que precisamos nos transformar. A grande pergunta é: qual é o processo de transformação? E quando nós olhamos para essa indagação, existe aí uma literatura talvez mais atual, não o conhecimento, mas a interpretação, que nos dá alguns conceitos, ou nos brinda com alguns conceitos adicionais sobre isso. Então, para que a gente consiga refletir, vamos imaginar o que seria reforma íntima. Há uma série de definições. Uma das que me agrada muito é essa, né? Que diz que a reforma íntima é um processo contínuo de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica. É a implantação dos ensinos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, ela me agrada porque ela já fala que é um processo contínuo. Quer dizer, não tem como eu, semana que vem eu vou fazer a reforma íntima, na sexta-feira eu estou pronto. Esse é um processo que se estenderá pela nossa existência, porque ela depende de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento necessariamente dos mandamentos, conhecimento da leitura espírita. Todo esse conhecimento que eu citei, esse conhecimento literário, são instrumentos para o conhecimento que nós precisamos, que é a nossa intimidade espiritual. Quando eu vou ao livro e eu leio os conceitos, eu devo aplicá-los para mim no sentido de me conhecer. E me conhecendo, a proposta é me modelar em consonância com o Evangelho, mas não com o Evangelho teórico, com a vivência do Evangelho. Então, quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando que reformar-nos é pegar os ensinamentos de Jesus, aplicar para dentro de nós e para fora de nós. Nós precisamos modificar o nosso interior e precisamos modificar o nosso comportamento, o que exala para o exterior. Muito bem, esse processo, muitas vezes, ele é confundido com a simples prática do que a gente convencionou chamar de caridade. Mas a irmã Defoe, ela traz um pensamento muito interessante sobre esse conceito, né? Então, ela fala que caridade, o que ela fala sobre caridade, né? No mundo espiritual, o que faz maior diferença em favor de nós não é o bem que fazemos ao espiritismo ou as tarefas nas agremiações da doutrina, mas os valores morais e habilidades emocionais que desenvolvemos na vida interior. Então, quando nós estamos indo ao centro, quando nós temos uma tarefa no centro, ou um cargo no centro, quando a gente faz palestra, quando a gente vende ticket da lasanha, nós estamos usando uma série de dispositivos que estão, ou convencionou se chamar de caridade, são todos extremamente válidos, mas, novamente, eles não são finalistas em si, eles são ferramentas. E a pergunta que nós precisamos fazer, ou a colocação da irmãs, é: o que essas atividades, ou de que forma essas atividades têm impactado no nosso interior, modificado os nossos valores morais, modificado as nossas habilidades emocionais? De que forma a nossa vida interior tem crescido com isso? Então, quando nós vamos auxiliar materialmente uma pessoa que está em grande necessidade, por exemplo, está, né, ainda mais nesses tempos de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, estão passando fome ou quase passando fome. Nós pegamos lá um pedaço do que foi conquistado materialmente por nós de forma
idônea, não é? Nós trabalhamos, enfim, temos aquilo e doamos para a pessoa. A grande questão é como é que essa ação impactou interiormente em nós. Será que na próxima vez que eu me deparar com o que eu considero dificuldade, eu vou conseguir lidar com ela de forma melhor, lembrando que há pessoas que estão muito piores do que eu? Então é isso que a irmã se fala, né? Qual que é o impacto emocional interior nas nossas relações? E como ela fala de emoções, habilidades emocionais, a gente precisa dar uma resgatada nesse conceito de habilidades emocionais. Então, nós temos lá dentro de nós emoções que são definidas como emoções primárias. Medo, tristeza, alegria, amor, raiva. Essas emoções, elas são as condutoras da nossa evolução espiritual, porque elas, cada uma na sua colocação, cada uma na sua função, pode nos conceder habilidades, pode nos conceder dispositivos, ferramentas para vencermos dificuldades, para avançarmos na senda da evolução, para transformarmos o nosso interior. Agora, isso só é possível se nós compreendemos essas emoções. E essas emoções, muitas vezes, elas estão lapidadas, mais ou menos, algumas não estão lapidadas. E aí é que surge o conceito do que nós estamos chamando, e a literatura também chama, de sombrio e luminoso. Então, à esquerda, a gente pode ver uma ilustração da passagem do Monte Samaritano. Não é? Um rapaz estava no caminho e ele foi tomado por malfeitores que o maltrataram, que o deixaram à beira da estrada extremamente ferido. E passa um samaritano, que era considerado uma pessoa de má vida na época, que se toma de compaixão pelo rapaz, cuida dele, mas ele também tinha os seus afazeres, ele estava na estrada porque ele comercializava produtos. Então ele pega o rapaz, coloca na montaria dele, leva até uma estalagem, deixa o rapaz aos cuidados do estaleiro e dá um dinheiro para o estaleiro e fala, olha, você cuida dele, na volta eu passo aqui para ver, né, como ele está. E se por acaso você gastou mais do que eu estou te dando, eu compenso você, eu pago a diferença. E Jesus faz, né, quando ele está contando essa parábola, ele pergunta se, né, tem um contexto um pouco maior, eu estou resumindo para não fugir do tema, mas ele pergunta, né, se esse samaritano, ele realmente usou de compaixão para com o próximo dele. Sim, né? A resposta que lhe deram foi sim. Então, embora esse samaritano ele tivesse lá as suas dificuldades e coisas por melhorar, ele tinha dentro dele também coisas muito boas. Ele tinha um luminoso dentro dele que o permitiu auxiliar o indivíduo. Na direita, a gente vê uma foto aí de uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos atrás, a crise dos imigrantes da Síria, que tentavam fugir da guerra civil, estavam sendo massacrados, não tinham casa, não tinham comida, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, pessoas de idade. E os países ditos civilizados e ricos não queriam recebê-los, né? Então, aí está uma foto bastante agressiva, reprimindo essa busca pelo mínimo para sobreviver. Então, mesmo dentro do que se possa classificar como luminoso, há uma sociedade estabilizada, uma sociedade civilizada, uma sociedade em que as pessoas têm acesso à educação, à saúde, mas lá também existem as partes sombrias dentro dele, né, ou dentro deles. E a grande pergunta é
De onde surgem os sombrios, como é que nós olhamos para esses sombrios, como é que nós trabalhamos com esses sombrios que existem dentro de nós. Bom, a primeira questão é que nós não podemos separar esse par. Nós temos o sombrio e nós temos o luminoso. Não podemos abandonar o nosso luminoso. Não podemos perder de vista que nós já fizemos muito progresso, que nós já avançamos muito, que nós temos qualidades. Porque senão a gente fixa somente no que ainda está por melhorar e a gente vai acabar, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a gente vai acabar tendo uma visão deturpada da nossa própria identidade espiritual. Então, quando a gente fala de emoções primárias, por exemplo, a raiva, a primeira reação que se tem é de classificar a raiva como uma emoção negativa, quando, na verdade, ela não é. Ela é uma emoção. E se ela for bem aplicada, ela pode nos fazer tomar atitudes, adotar atitudes que nos adaptam, né? De forma justa, saudável, diante das agressões, diante dos desafios, diante dos riscos. A gente tem uma figurinha aí de Davi e Golias. Davi enfrenta Golias e vence, né? Na metáfora que a história conta, porque ele acreditou, porque ele usou essa capacidade, esse sentimento que ele tinha dentro dele de uma forma saudável, de uma forma justa, de uma forma que ele potencializasse as capacidades. Então, raiva é um sentimento como qualquer outro, não necessariamente ruim. Mas o que é ruim? O que é ruim é o desvirtuamento da raiva. Então, o desgosto, o desânimo, a indignação, a irritação, a insatisfação, a solidão, a desistência, o ódio, a vingança, a antipatia, a hostilidade, mau humor, tristeza. E aí a gente pode brincar com isso durante muito tempo. São desvirtuamentos da raiva, de uma energia que estava dentro de nós, e nós não soubermos lidar com essa energia, não soubermos canalizá-la de forma saudável, não é? Então, a raiva, ela pode, como na figura esquerda, nos fazer vencer obstáculos que a gente considerava até intransponíveis. Por outro lado, se não bem trabalhada, pode fazer com que a gente se feche dentro de nós mesmos, e se fechando dentro de nós mesmos, não termos condição de lidar com o sentimento, com o pensamento. Aliás, a mágoa, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, mas a mágoa, ela é, na grande realidade, na grande maioria das vezes, já exatamente isso, né? A inabilidade que nós temos, ou o medo que nós temos de lidar com os sentimentos que afloram do nosso interior. Então, para que nós consigamos evoluir, não tem outra alternativa, é necessário que a gente lide com as emoções, que nós evoluamos as nossas emoções. Então, é necessário entendimento, aceitação e transformação do que nós estamos chamando de sombrio. E sombrio entendemos algo que ainda precisa ser melhorado, precisa ser trabalhado. Nós temos uma literatura muito interessante, espírita, evidentemente, falando sobre estudos psicológicos no mundo espiritual. E o resultado desses estudos nos mostra que, de uma forma geral, nós temos 3 grandes ilusões, e essas 3 grandes ilusões são as 3 coisas, né? Os 3 maiores empecilhos nessa integração entre o nosso luminoso e o nosso sombrio. E a ideia, né,
lógico que a autoria do nome não é minha, mas é muito sugestivo e metafórico isso, porque nós precisamos aumentar o nosso luminoso para que ele ilumine o que há de sombra, para a gente ver realmente o que existe na sombra, não ficarmos imaginando o que há na sombra. E quando olharmos para o que realmente está na sombra, consigamos identificar que não tem nenhum monstro, nenhum fantasma, né? Nem algo assustador, mas algo que precisa e pode ser trabalhado. Pessoal, se vocês quiserem fazer colocações, eu vou me empolgando e vou falando muito. Por favor, fiquem à vontade. Bom, então, 3 grandes ilusões. Top 3. Primeira grande ilusão. Acreditar que nosso amor é capaz de modificar quem nós amamos. Essa é a maior falácia do universo. Porque, se fosse verdade, todos nós seríamos santos, porque não tem ninguém, tem Deus, né? Mas, à exceção de Deus, Jesus nos amou mais do que ninguém aqui na Terra. E o amor dele, 2000 anos depois, ainda não é capaz de modificar o nosso universo interior. E por que isso está na apresentação? Porque quando nós achamos que o outro se modificará em seu interior, pelo que nós acreditamos seja verdade, e isso não acontece, isso é um passo para a frustração, evidentemente. A frustração é uma deturpação da raiva, não é? É uma daquelas grandes deturpações da raiva. Aí é aquele negócio, né? Não, eu vou casar com a criatura. E aí ele é estelionatário, estelionatária, ele bate em todo mundo, ela bate em todo mundo. Não, mas eu vou casar e o nosso amor vai transformar. Balela, não é? A segunda grande ilusão é acreditar que nós somos responsáveis pelas escolhas de quem amamos. Então, nós amamos as pessoas e precisamos aceitá-las incondicionalmente. E aceitar incondicionalmente não significa concordar com as escolhas da pessoa. Significa respeitar o momento evolutivo que a pessoa se encontra. Então, nós orientamos, nós educamos, quando se é um filho ou uma filha, quando ele está naquela idade que nos é permitido, a gente põe de castigo, a gente faz discurso, a gente conversa, não é? Mas, sem sombra alguma de dúvida, chegará o dia que essa pessoa se tornará um adulto. E ele vai fazer as escolhas dele, independentemente do que foi desenvolvido na nossa relação. Se nós tivermos uma relação saudável, muito provavelmente tivemos a oportunidade de contribuir positivamente para futuras decisões, mas a decisão é sempre da pessoa, não é? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, é isso. Não somos responsáveis pelas escolhas do próximo. E terceiro, acreditar que amar é acreditar a pessoa amada uma importância maior do que a nós próprios. O que, na verdade, é uma atitude de autoabandono. Então, nós precisamos nos amar. E nos amando, nos compreendendo, sabendo o que é bom para nós, tomarmos decisões lúcidas sobre o que queremos fazer. Então, nós temos 2 situações idênticas. Né? Cleverson, me permite uma parte? Por favor. Cleverson, me permite. Sobre o ponto anterior que você falou, que a gente tem a expectativa de que o nosso amor vai mudar as pessoas, tem um adendo aí que sempre me vem na cabeça. É que como a gente tem como referência mais próxima a nós mesmos, a gente cria uma expectativa de que esse amor vai transformar e de que, julgando a pessoa pela nossa referência, a gente tem a expectativa de que ela vai agir segundo aquilo que a gente acha que é o correto. Porque nós somos a melhor referência de nós mesmos, né? A melhor régua que tem somos nós. E isso gera, além da expectativa de que a pessoa deva agir
da forma como a gente acha que deve agir, também gera uma frustração quando cada um acaba fazendo do próprio jeito que acha que é certo. Então, o amor não transforma, e a expectativa de que o nosso amor, o nosso exemplo e a nossa régua vai fazer com que a pessoa pense do jeito que a gente quer. Eu tenho usado uma frase aqui bastante em alguns momentos, né, que me incomoda e me intriga, é por que as pessoas não querem que eu queira aquilo que ela não quer. Essa era uma parte que eu... Obrigado, Pedro. Foi ótimo. Realmente fantástico. Okay, né? obrigado. Exato, né? Exatamente isso. E esse conjunto aí de coisas, tomando justamente esse exemplo intrigante do Pedro, é que a gente vê, né, duas pessoas numa idêntica relação. Então, vamos imaginar uma relação parental, pai-filho, pai-filha, mãe-filho, mãe-filha. E aí, um simplesmente se relega para segundo plano, até dividir a escova de dente com o marido, com a esposa faz, para economizar dinheiro, para quando a criança fizer 18 anos, comprar um carro para ela. Na expectativa de que quando ela receber aquele carro, ela vai ser a criança mais feliz do mundo, e sendo a pessoa mais feliz do mundo, ela vai contaminar a mim com a felicidade dela, e toda a minha resignação, tudo isso será recompensado. Essa é uma pessoa. A outra pessoa é um pai, uma mãe, com um filho, com uma filha, na mesma situação, só que ela decide conscientemente coisas que ela vai deixar de fazer por ela, para que se possa fazer para o próximo, para o filho, para a filha, mas no momento, para cada mini coisa que ela faz, ela entende que ela já recebeu em troca, porque foi uma decisão, eu quero fazer isso. Nesse momento, isso me satisfaz. Então, eu fiz, eu guardei um dinheirinho, ou eu levei para passear, não sei. Fez alguma coisa. E aquilo já é satisfeito em si só. Lá no 18º ano da criatura, que essa criatura ganha o carro, se ele vai ser feliz ou não é, isso não vai impactar para o indivíduo. Nunca foi a forma através da qual ele se motivou para essa jornada. Então, lógico que o primeiro, ele está se iludindo, e toda grande ilusão obrigatoriamente leva a uma desilusão. O autoabandono é quando a gente, de forma inconsciente, não faz o que gostaria, achando que fazendo aquilo pelo outro, num grande momento, aí, um passe de mágica acontecerá e eu serei feliz para sempre. Bom, então, dentro desse contexto, nós podemos imaginar, né, que essa primeira mãe ou primeiro pai, lá do exemplo, ele se encontra em algum momento magoado. E a mágoa, nós vimos lá, é a deturpação da raiva. E se nós queremos interagir com isso, seja porque já estamos magoados, ou seja porque temos perfeita consciência que ainda somos limitados, existe uma possibilidade muito grande de virmos a nos magoar lá para frente, nós precisamos raciocinar sobre isso. E raciocinar sobre isso significa trazer para nós a nossa parcela de responsabilidade nesse processo de mágoa. Não tem coisa para nós mais esdrúxula do ponto de vista do senso comum, é achar que eu estou magoado e a parte dessa culpa, pelo menos, é minha. Porque o princípio da mágoa é jogar toda a responsabilidade no ambiente externo. Eu sou a vítima. Então, vamos lá. A mágoa, ela sufoca alguma coisa. Então, nós precisamos perguntar, essa raiva que se deturpou para a mágoa, o que ela está sufocando? O que essa relação, o que esse fato, o que esse acontecimento suscita dentro de nós que faz com que esse sentimento aflore dessa forma? Por que eu me sinto ofendido com essa relação, com isso que aconteceu?
qual a minha responsabilidade nesse processo. Então, se você quer ter a aprovação do outro a todo custo, porque lá no seu, né, na sua infância, na sua adolescência, você não teve isso, ficou, sei lá, complexado, e agora você fica projetando isso nos outros. Ok. Você precisa da aprovação contínua das outras pessoas. E aí, por conta disso, você faz tudo que o outro quer. Mesmo que se prejudique, mesmo que você não queira, mas você cede. Então, o que aconteceu aí, né? Aconteceu que a raiva que existia dentro de nós, que era um sentimento positivo, que deveria impor limites ao outro, limites que todos nós temos, né? Não podemos extrapolar os nossos próprios limites. Esses limites foram extrapolados por sentimentos que não compreendíamos. Então, agora, a gente desvirtua isso para a mágoa. E reverter esse processo é se questionar qual é a origem real dessa mágoa e qual é a responsabilidade que nós temos dentro dessa mágoa. É diferente de você ser prejudicado por alguém que é muito mais forte do que você, ou enfim, socialmente tem o poder de te subjugar e você não pode fazer nada, para aquela situação em que você realmente pode fazer alguma coisa e deve fazer alguma coisa. Muito bem. Então, o que nós vemos é que o processo de reforma ela necessita obrigatoriamente do nosso desenvolvimento psíquico e emocional, da nossa reflexão sobre o que temos dentro do nosso interior e como isso nos afeta. E aí, do ponto de vista da literatura, tem um processo que eu acho muito legal, que divide a reforma íntima em 6 etapas, né? Então, ele diz assim, o processo de reforma íntima começa com a chamada projeção tóxica, que é quando a gente enxerga nos outros o que é muito difícil reconhecer em nós mesmos. E aí, para ilustrar, a passagem da mulher adúltera, que todo mundo condenava, mas todo mundo estava cheio de pecados e não queria olhar para esses pecados. Jesus os convida a olhar para esses pecados, dizendo: quem está isento de pecados, que atire a primeira pedra na mulher. Então, a primeira etapa é essa projeção tóxica. A gente acha defeito em tudo e em todos, menos em nós mesmos. A segunda etapa é quando a gente começa a identificar, do ponto de vista intelectual, as nossas imperfeições. Então, a gente lê livro, a gente assiste a palestra do Macário, e aí a gente começa a perceber intelectualmente que nós temos comportamentos, atitudes e sentimentos que são contraditórios com o que está sendo falado nas escrituras, nos mandamentos, na literatura espírita. Normalmente, esse é o momento em que a gente faz isso que o moço está fazendo. A gente começa a se punir, a gente fica com a consciência pesada, a gente acha que nós somos mais para baixo que a barriga da cobra, né? Não temos jeito, não tem como, somos a pior criatura do universo. E também, assim como a primeira etapa, não gera em nós nada de muito positivo. A terceira etapa é o reconhecimento emocional das nossas imperfeições. Então, muito mais do que conhecer a imperfeição, o que importa é saber qual o sentimento que está atrelado àquela imperfeição. Eu sou linguarudo, eu falo mal de todo mundo. Eu já li, né? Chico já falou, Divaldo já entrou nesse assunto, isso não é uma coisa ruim, eu li lá toda a questão energética, isso não pode acontecer. Muito bem, a grande pergunta é, por que eu faço isso? Qual é o sentimento que alimenta essa disposição que eu tenho em falar da vida alheia?
por que isso me satisfaz de alguma forma, ou por que eu busco isso de alguma forma. Estou associando o sentimento. E quando a gente faz isso, podemos ser extremamente surpreendidos com a conclusão de que, na verdade, nós estamos tentando esconder alguma coisa de nós. Quando nós falamos mal do outro, é porque nós estamos, na verdade, admirando alguma coisa que ele faz e nós gostaríamos de fazer, e isso nos incomoda. Enfim, há uma série de questões envolvidas. Mas precisamos reconhecer, do ponto de vista emocional, isso que nós temos. Depois, nós precisamos ter o contato com a nossa sombra. E a sombra é a parte inconsciente, aquela parte que nós desconhecemos. São aqueles hábitos que a gente tem arrastado por muitos e muitos séculos e que vem quase que automaticamente no nosso dia a dia. São as respostas pré-programadas ao longo da nossa existência. Nós precisamos olhar para isso com amor. Nós precisamos identificar, sem julgamento. Ok, eu falo mal dos outros, é um fato. O que eu sinto quando eu faço isso? O que eu sinto quando eu não faço isso? Mas sem atitude condenatória. A atitude é essa dos dois bebezinhos aí, né? Abraçar isso que nós temos por melhorar para conseguir aceitar o que temos por melhorar. E aí é que entra a grande questão da reforma íntima, que é, na verdade, descobrir que o bom já existe na nossa intimidade profunda. E nós precisamos dinamizar, aumentar esse recurso. Mas também é ter consciência dos valores que podemos e devemos educar. A tendência que nós desenvolvemos, de uma forma geral, é olhar só para o que a gente tem de errado e fazer um texto gigantesco de condenação. E aí fica muito difícil mesmo se transformar. Se eu só vejo escuridão, só vejo sombra, só vejo coisa ruim dentro de mim, ora, eu sou um caso perdido, não tem o que se fazer. Agora, se eu consigo identificar que eu sou a combinação de muitas coisas, entre elas muitos pontos de luz, e que esses pontos de luz podem ser os elementos desencadeadores da melhora do que ele está por se fazer, eu consigo ter uma abordagem mais humana desse processo. E aí chegamos na quinta etapa, que é renovar as nossas atitudes, gerenciando o que está lá dentro de nós. Mas gerenciando de que forma? Mantendo a paz em relação ao que nós não melhoramos, aceitando aquilo que a gente não melhorou. Porque quando a gente tem essa paz, essa calma, a gente consegue ser lúcido e sereno o suficiente para trabalhar na renovação da atitude. Né? Renovar as atitudes, muitas vezes, se começa por coisas não tão grandes. Né? Eu falo mal dos outros. Então, tá bom. Ok, você identificou isso te faz mal? Você identificou qual que é o sentimento que ocorre quando você faz isso? Então, tá. Então, hoje, eu não vou falar mal de ninguém. Vou continuar pensando, né? Que ninguém muda de um segundo para o outro. Mas eu me proponho a fechar a matraca. E aí amanhã eu consegui fechar a matraca no dia de hoje, ok. Então amanhã eu vou tentar fazer isso de novo. E eu consegui até a metade do dia. Na metade do dia não teve jeito. Conversei com o meu chefe, a peteca caiu. Falei mal. Ok. A gente sabia que não ia ser fácil, a gente sabia que você está renovando a atitude. Não é tão rápido assim, né? Abraçar aquilo que ele está por melhorar. Bom, quando a gente faz isso, a gente percebe que se desencadeiam 3 atitudes básicas. A gente consegue fazer escolhas conscientes. Não, porque eu assisti a palestra do Denizar, então amanhã
eu vou aplicar o Evangelho 100% na minha vida. Isso é impossível, não é uma escolha consciente. Não é? É uma ilusão. Vamos fazer escolhas conscientes, o que podemos fazer, o que devemos fazer, o que precisamos fazer. Nós podemos adiar gratificações sem ter ilusão. Ora, eu gostaria de comprar, sei lá, mais um par de tênis, mas eu sei que uma pessoa está necessitada. E aí eu estou diante de um desafio comigo mesmo. O desafio não é com ninguém, não é com Deus, não é com Jesus, não é com ninguém. É conosco mesmo. O que me faz bem, o que me suscita um sentimento melhor? Comprar esse tênis ou ajudar a pessoa? Sem me identificar que, não, olha que maravilha, eu não comprei tênis, ajudei a pessoa, vou para o céu. Nosso lar tem uma casa me esperando. Não tem. Né? Isso é interno. Isso fez bem a você e ao seu interior. E, evidentemente, ajudou outra pessoa também. Né? O que nos leva a ser mais adequado em nossas condutas. A gente consegue, dessa forma, fazer uma aproximação entre o que estamos falando ou pensando, o que estamos nos comportando. E a sexta etapa da reforma íntima significa que você necessariamente precisa passar cada uma dessas etapas, elas ocorrem simultaneamente, de formas diferentes, porque a transformação é para cada uma das nossas características, e cada uma das nossas características está numa situação evolutiva diferente. Então, tudo isso ocorre simultaneamente misturado, mas a sexta é a minha preferida, a singularidade. Então, Jung disse que nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interior do indivíduo. É só a luz dos acontecimentos internos que eu consigo entender a mim e a mim mesmo. Não existe padrão. Existem, eu projeto aí 3 figuras icônicas da nossa sociedade, que cada uma da sua forma revolucionou a sociedade que estava inserida, traz uma sabedoria maravilhosa, cada uma na sua fé diferenciada, cada um no seu comportamento diferenciado, cada um aí na sua contemporaneidade. Mas todos são bons, mostrando que não há padrão. A gente não tem que nada. A gente não deveria estar em nada. Nós estamos onde estamos e esse é um fato. Isso não nos agrada, então nós vamos partir para a nossa transformação. E essa transformação, já que a gente está falando, de Buda, a nossa transformação, ela tem muito a ver com o que acontece na nossa vida exterior, óbvio. E de que forma? Aí eu trago um senso comum muito interessante, que é a questão do karma. Então, o karma, o resgate, como todos os grandes espíritas sempre falaram, ele não é com o outro, é com o que ficou dentro de nós, em função do que fizemos com o outro. Eu fui agressivo com o Ronaldo. O Ronaldo está em outra, ele nem se lembra mais disso. Está tudo bem, não tem problema nenhum, ok. Então o Ronaldo não vai me cobrar nada, mas eu vou me cobrar. Dentro de mim ficou impregnado aquela energia do que eu fiz com ele. Eu preciso, então, transformar essa energia interior que eu ainda alimento. Karma é a forma como o reencarnante reage à dor das experiências às quais é submetido. E elas doem porque o que está no exterior ressoa dentro do que está no nosso interior. Se nós tivéssemos paz, tranquilidade, harmonia dentro do nosso interior, e exclusivamente isso, nada de ruim do exterior faria qualquer tipo de tremedeira dentro de nós. Ainda repercute em nós, porque ainda está dentro de nós, não é? E, portanto, mesmo a relação do resgate, ele tem a ver com a nossa transformação interior.
E ela é muito difícil porque a maioria de nós não foi preparada para ser indulgente conosco mesmos, com a nossa imperfeição, ou com um conjunto de imperfeições que nós temos. E aí, do ponto de vista... Oi, por favor. Cleberson, Ronaldo, dá licença, rapidinho. Claro. É só um detalhe aí que você estava falando no anterior sobre karma e resgate. É bom para as pessoas saberem que no Espiritismo não existe karma, né? O karma é das religiões, né, orientais, né, na Índia, lá na China, em outros países, que eles levam isso muito a sério, muito ao pé da letra, né? Tanto que eles acreditam que as pessoas podem reencarnar em animais, serem bicho, barata, essas outras coisas. No Espiritismo, a gente usa muito a questão da lei de causa e efeito, como você falou, resgate, os compromissos a ser saudados. É importante frisar isso, porque as pessoas falam muito em karma e tal, e acabam colocando isso na doutrina como se fosse parte da doutrina, e não é. A doutrina vê essa questão de causa e efeito de forma bem singular, né? Como Kardec Cardoso. É só um detalhezinho, só para frisar aqui, tá bom? Obrigado, querido. Muito obrigado, Ronaldo, pela contribuição. E aproveitando, quando a gente fala karma, a gente está falando realmente desse conceito, porque a gente vê muitos espíritas chamando de lei de ação e reação, quando na verdade ele tem na cabeça karma. Karma eu fiz o mal e obrigatoriamente o mal volta, a lei de Moisés, né? Eu fiz tal coisa nessa vida, então Deus vai me castigar na próxima vida, eu vou receber isso de volta. Deus é amor, né? O processo de transformação nosso se dá pela via do amor e não pela via da punição. E como nós estamos muito acostumados com esse conceito da punição, não conseguimos ser indulgentes com as nossas imperfeições. Então, do ponto de vista gráfico, né, a gente não quer sentir dor, ou seja, a gente não quer ter contato com o que está dentro de nós e que precisa ser melhorado, precisa ser burilado, porque demandará de nós um esforço, isso é claro, não é? Pois bem, para que a gente evite esse contato, a gente idealiza a vida. E cada um idealiza num patamar diferenciado. Tem gente que acha que ele é o certo, o resto da humanidade inteira é errada, não é? Tem gente que fica dando desculpa para tudo. Eu sou cavalo mesmo com as pessoas com quem eu trabalho, mas também só tem gente chucra onde eu trabalho. Quer dizer, na verdade, assim, o ambiente externo está ditando o que é o ambiente interno seu? Não. Se você está agindo de uma forma inadequada e agressiva, é porque você, dentro de você, tem questões a serem resolvidas que suscitam sentimentos que levam à agressividade. Então, quando a gente joga isso para o exterior, estamos idealizando, né? Estamos, de uma certa forma, mascarando o que não queremos ver. Muitas vezes, criamos acontecimentos imaginários para que não lidemos com essa questão, né? Eu vou dar um exemplo. Você ignora, né? Eu ignoro o Edmur e não converso com ele, finjo que não vi. O Edmur sempre muito agradável, muito solícito, me cumprimenta, porque isso não abala ele. Ele tem lá os seus conceitos e segue os seus conceitos. Muito bem, num belo dia, o Edmur estava sem óculos, estava de máscara, estava atrasado. Ele, nessa pressa, ele não me enxergou. Passou e não me cumprimentou, porque ele não me viu. Aí eu começo a criar dentro de mim, baseado nessa culpa que eu tenho interior e com a qual eu não quero tomar contato, porque isso geraria dor em mim, acontecimentos imaginários. Está vendo? Edmur está bravo comigo. Será que porque eu atrasei, quando a gente não sei o que lá, e a gente começa a inventar coisas, né? E essa invenção de coisas, ela tem, na verdade, como premissa básica, o medo de enfrentar a verdade. E esse medo de enfrentar a verdade leva a gente a uma coisa que é muito mais dolorosa que enfrentar o próprio medo do nosso sentimento, que é a energia gigantesca que é demandada para você controlar essa vida imaginária, controlar o que você acha que está acontecendo na vida dos outros e por aí vai, né? Então,
eu combinei com o Joãozinho, vamos se encontrar às 5 horas. 5:01, o Joãozinho não apareceu. Aí eu começo, meu Deus do céu, ele foi atropelado, bateu o carro, prenderam ele. Toda uma negatividade, e essa negatividade, na realidade, essa preocupação, é uma energia no sentido de controlar o incontrolável, que é não só os acontecimentos, mas como os acontecimentos da vida do outro, né? É uma coisa que, quando a gente esquematiza, parece muito louca, mas que todos nós fazemos. E muitas vezes isso nos leva, então, toda essa falta de indulgência conosco, ao autoabandono e suportar situações que nós acreditamos seriam necessárias para merecer algo melhor. Voltando lá no processo, a segunda figurinha lá, o cara se dando chicotada nas costas. E a gente percebe isso, essa autoilusão, esses acontecimentos imaginários, né? E aí eu simbolizo isso em duas figurinhas. Aquela pessoa que está ótima, está perfeita, mas a imagem dela é da pior pessoa do mundo. Ou aquela outra, que tem ainda muito por caminhar, é o caso do gatinho, mas ele acha que ele é o leão, que ele está pronto, que ele está correto, né? Então, essas ilusões, elas vêm no sentido de evitar a dor do contato conosco mesmo. Uma reforma íntima, ela só é possível para quem se aceita e se acolhe com ternura. Então, nós precisamos amar do jeito que nós somos, tudo que tem em nós. Temos que amar as coisas boas e as coisas ruins, acalentar as coisas ruins, tratar com educação, com amor aquilo que é ruim, e precisa ser burilado, senão nós fugimos de nós mesmos, né? Criamos as ilusões. E uma outra característica, né, que as pessoas que não se amam, elas passam a maior parte da vida querendo mudar o outro, mudar o mundo, porque ele não consegue olhar para si mesmo, porque ele acha que ou ele é muito pouco, ou ele é muito, não é? Essa ilusão freia o processo de aceitação e transformação. Já próximo de finalizarmos, a gente tem aqui dois pensamentos muito interessantes. O de Chico, que diz que a preocupação, ela olha em volta. A preocupação não consegue olhar para si mesmo. Ela fica o tempo todo olhando para o externo. A tristeza olha para trás, né? Todo magoado está magoado por algo que aconteceu, não por algo que vai acontecer. A gente fica preso ao passado e atrela a nossa tristeza a algo que já aconteceu, já acabou. Ao passo que a fé, ela olha para cima, ela olha para frente, ela vê as possibilidades que nós podemos caminhar ainda para nos transformar. E a última é a Dalai Lama, que traz para nós um pensamento muito intrínseco a isso, que é julgar o nosso sucesso pelas coisas que nós tivemos que renunciar para conseguir. Então, em breves palavras, o que Dalai Lama está falando? Você é um profissional, sua carreira é X. Ok. Aí você olha lá, o seu salário é A, o salário do vizinho é 10 As, e vocês têm a mesma carreira, a mesma profissão. O que Dalai Lama está falando? Pegue o seu A e divida por tudo que você renunciou para chegar onde você chegou. Pegue o 10A e divida por tudo que ele teve que renunciar para chegar no 10A. E aí compare essa média, né? Você não tem o sucesso dele, mas você visitou seus pais, você viveu com seus filhos, você saiu com sua esposa, você tratou do seu espiritual. E ele, muitas vezes, não fez nada disso, porque ele só focou no lado profissional. Será que ele realmente é feliz? Muito bem. Era isso que o tempo nos permitia, não é? E aí eu volto a palavra para o Edmur e para vocês, se vocês tiverem perguntas, colocações, por gentileza, estou a postos.
A palavra é do Vitor. Oi, eu sou a Natália. Posso falar um minutinho? Pode. Oi, eu só queria fazer uma colocação, que é só lembrar também da consequência de quando a gente não entra nesses equilíbrios, não enxerga que a gente precisa melhorar, vai acumulando esses sentimentos de raiva, de mágoa, né? Que vem a doença. Quando a gente não controla esses pensamentos que a gente está em rede, né? Com o plano espiritual, também com as pessoas desse mundo, a gente não controla isso, vem as doenças, né? A mágoa é aquela má água, a água que não circula, que gera isso. É muito importante, foi muito bacana as suas colocações sobre a reforma íntima, a aceitação, a racionalização do sentimento, das situações, né? Porque o que a gente esquece de fazer é olhar mesmo para o que está acontecendo. Ah, o amor resolve tudo. Não, nem sempre. É preciso ter amor para você conseguir os acessos, mas é necessário enxergar isso. Obrigada, foi muito bacana a sua palestra. Alguém gostaria também de fazer comentários, ou mesmo algumas perguntas, tirar algumas dúvidas com o nosso querido expositor? Fiquem à vontade, pode abrir o microfone, esse é o espaço propício para isso. Posso? Oi, posso falar? Sim? Sobre essa questão aí de se comparar com os outros, eu lembro de uma música que é um poema do Herbert Viana, né? Vai sempre ter alguém com mais dinheiro, mais ou menos, tudo que se pode ter. Vai sempre sobrar, faltar alguma coisa. Somos imperfeitos e o que falta cega para o que já se tem. Eu não te completo, mas é bom saber que a gente se ama, alguma coisa assim. Acho muito legal essa sua colocação, quando a gente fica olhando, né, o que a outra pessoa teve. E um outro aspecto é que, às vezes, a gente olha, né, que foi mais ou menos isso que o Cleverson falou, a gente olha outra pessoa que está lá numa posição e a gente não sabe quais foram os sacrifícios que a pessoa fez, etc., para chegar até lá, e nem quais são os compromissos espirituais que cada um tem, né, na hora de exercer a sua função aqui na Terra e viver a sua própria vida. É muito bom a gente lembrar isso. Vai sempre sobrar e faltar alguma coisa, somos imperfeitos e o que falta cega para o que já se tem. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês. Cleverson, muito legal. Adorei. A Unisina, ela quer também fazer uma pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma colocação. Durante toda a palestra, no final, ele colocou o meu perfil aí do gatinho olhando o leão no espelho, porque parece que você pegou meu livro para me perfilar durante essa palestra toda, então parece que era só de mim que você estava falando, desculpa aí, tá? Mas foi muito bom, eu vou passar o dia pensando nisso tudo, obrigada. Eu que agradeço, Sonesina. Eu estava assim, juro por Deus, contando os minutos para ver se você não ia fazer suas colocações. Eu adoro as suas colocações. Cara. Eu acho que elas são muito mais refletivas que tudo que a gente falou. Valeu, obrigado. Obrigada eu. Mais alguém gostaria de comentar? Cleverson, eu queria fazer duas colocações realmente muito pertinentes e interessantes da sua exposição, né? Outro dia eu assisti uma palestra de uma psicóloga que ela trabalhou essa questão do lado sombrio e luminoso, dizendo assim que não existem pessoas perfeitas nesse mundo, nós sabemos, principalmente como espíritas, que estamos num mundo de provas e expiações, migrando para a regeneração. Nós temos um pouco de sombrio, mas nós temos muito de luminoso. E se a gente enxergar, perceber e ter consciência disso que já está internalizado em nós, e nós darmos vazão, praticarmos, o lado sombrio vai desaparecer. Se a gente se ocupar daquilo que já é bom dentro de nós, o sombrio vai desaparecer, porque não vai ter espaço mais na nossa vida. Eu achei interessante isso, a partir da prática.
E um outro detalhe interessante, dentro dessa questão da reforma íntima, talvez você já tenha conhecimento daquela questão da síndrome de Gabriela, né? Não sei se você já ouviu falar, né? A síndrome de Gabriela, ela é baseada naquela modinha do Dorival Caymmi para aquela novela da Rede Globo, né? Gabriela Cravo e Canela, que tem um trecho que ele fala, né? Assim, a modinha, ela é assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então, assim, nós temos que entender que não é o fato de você ser explosivo, ou você ser depressivo, ou você ser tímido, ou você ser muito expansivo, tagarelador. Você pode ter nascido assim, mas você não precisa morrer assim, né? Nós temos como espírita aquela intenção ou aquela missão, né? Eu quero sair dessa reencarnação melhor do que eu entrei. Não quero carregar os mesmos problemas, vícios, defeitos, más inclinações. Quero sair daqui melhor. Então, isso é um motor, eu penso, né, que é um motor para a nossa reforma íntima. Enxergar o que nós temos dentro de nós, ainda de sombrio, ainda para ser depurado, ainda para ser aparado as arestas, né? E trabalharmos, né? Não sermos como a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Não. Deixa eu contar uma história super rápida, 15 segundos, né? Eu vi um vídeo muito interessante de um moleque que está estudando em casa, né? Por causa da pandemia e tudo mais, e a mãe dele está filmando. E aí a mãe dele fala assim: você prefere estudar aqui, em casa comigo, ou com a professora? E assim, ela nem acaba a frase, ele já fala com a professora, lógico, pelo amor de Deus. Aí, mas por quê? Porque a professora, quando eu erro, fala assim: então, não é assim. Olha, você tem potencial, você é inteligente, mas talvez você não tenha prestado atenção. Tal. E você, mãe, já fala: pelo amor de Deus, você fez isso de novo, está errado. Né? Tudo isso para dizer o seguinte: se nós tratarmos as nossas imperfeições como a mãe está dando aula para a criança, essa criança ela não vai conseguir aprender nada mesmo. A gente precisa ter a abordagem da professora. Então, se eu tenho algo dentro de mim que me desagrada, que eu preciso melhorar, eu preciso aceitar, eu preciso amar, eu preciso trabalhar isso com amor e paciência. Não é tomando um chazinho benzido no centro espírita que eu vou ficar bom de um dia para o outro, né? É um processo. Legal. É que nós, né, Cleverson, nós quando somos pais e mães, né, a gente veste primeiro, né, a roupa da autoridade, né, e não do amigo ou não do espírito que está na função de pai ou de mãe, né. A gente pensa na hierarquia, pensa na autoridade e às vezes descamba para o autoritarismo. É bem isso que você falou. É complicado. Ok. Mais alguém gostaria de... Macário está quietinho. Então, já que você falou, meu guru, meu mestre, queria parabenizar muito, muito boa palestra. Excelente. Só queria pedir permissão para a Natália para fazer um adendo no que ela disse. Ela falou que nem sempre o amor resolve. E eu entendo até, pelo que o Pedro falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor que não resolve, esse amor que nós transformamos. Não aquele amor de Jesus, porque o amor que Jesus nos ensina, vivenciando, exemplificando, é aquele amor sublime. Esse resolve tudo. Nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. Claro, claro. E o que eu digo é assim, é o acesso, né? Esse amor maior, ele dá os acessos para que a gente possa atuar quando a gente não pode mudar a pessoa como a gente gostaria, mas a gente pode influenciar para que ela também consiga melhorar algumas coisas, dar exemplos, né? O que eu quis dizer foi mais esse sentido mesmo. Obrigada. Isso aí. Um abraço, gente. Desculpa, Natália, mas era só para
para acrescentar. E reforçar parabéns ao meu mestre. Palestra excelente, como sempre. Obrigado, Macário. Então, se ninguém mais gostaria de se pronunciar, vamos então concluir esse nosso encontro, agradecendo a toda a espiritualidade benfazeja que nos acompanhou, intuindo o nosso ilustre palestrante e desejando a todos vocês, né, um ótimo domingo, uma ótima semana que se inicia. Vamos manter aí as nossas ações de proteção, conforme as recomendações sanitárias, para evitar aí o contágio, a disseminação da pandemia. Também lembrando que essa palestra está sendo gravada e daqui a pouco ela vai estar disponível dentro do grupo, para quem quiser reassistir ou encaminhar, compartilhar. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui conosco, participando. Muito obrigado. Avisando, né, Walter, que domingo que vem não haverá palestra. Ah, sim, né, Edmur, conforme o nosso calendário, né? Apesar da antecipação dos feriados, né? Estava previsto. Qual feriado, Edmur? Eu não lembro. É de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, semana que vem. Tem razão. O nosso calendário, vamos dar folga geral para todos. Só avisando, né? Só comunicando, né? Para o pessoal não ficar atento. Ok. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Desejando aí novamente um ótimo domingo. Coração, né, Onesina? Para todos.